Opa! Opa! Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou vendo que já tem uma galera aqui conosco. Boa noite, Fredé, Vitor Faina, amante da heresia. Muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Janaína, mais uma vez conosco. Obrigado, Jana. Boa noite, pessoas humanas, pessoas não humanas, seres extraterrestres, seres alienígenas, seres encantados. Boa noite, geral. É uma satisfação estar aqui novamente. Hoje, dando continuidade ao projeto da temporada Mandrake Fest. E agora, num momento bacana da temporada, que iniciam-se as oficinas de produção de HQ. E para a gente é uma honra, uma satisfação ter o Edgar, professor Edgar Franco, ciberpajé, que está conosco desde o início da loja, fez alguns lançamentos de HQs aqui. Para nós é sempre uma alegria recebê-lo. Espero que futuramente já seja possível nós fazermos eventos online aqui, eventos presenciais na loja. E bom, essa semana nós abrimos com a oficina do Edgar, Ciberpajé, escrita criativa em universos ficcionais transmídia. E na quinta-feira, às 19h, também aqui no canal da Mandrake, no YouTube, temos a oficina com o Francisco Costa, sobre técnicas de escrita de HQ também. O Edgar, ele tem um escopo bem amplo, o que vocês vão saber um pouco mais sobre essa característica do transmídia, né, que ele aborda. E espero que vocês aproveitem, curtam, que seja uma experiência fantástica, incrível, e que todos tenham uma boa oficina. Eu quero apresentar, antes de chamar o Edgar, para quem não o conhece, eu vou falar um pouquinho. O currículo do homem é longo, viu? Aí tem estrada. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dele. O Edgar Franco, ele é o ciberpajé, um ser mutante como o cosmo, em constante transmutação, livre dos dogmas e verdades, um mago, psiconauta, pronto a experimentar a novidade, focado em viver o único momento que existe, o agora. Artista transmídia, com premiações nas áreas de quadrinho e arte e tecnologia. Ele é criador do universo ficcional da Aurora Pós-Humana, com a qual tem realizado obras em múltiplas mídias e suportes como quadrinho, ilustração, poesia, aforismo, contos, música, vídeo, cinema, animação, instalação, web art, game, arte performance. É um dos pioneiros brasileiros do gênero poético-filosófico de quadrinhos e mentor da banda performática Postman Tantra e do projeto musical Ciberpajé. Ele é pesquisador e criador do termo HQtrônica, HQ eletrônica, uma junção, autor de 4 livros acadêmicos e dezenas de artigos. Ele é pós-doutor em arte, quadrinhos e performance pela Unesp, pós-doutor em arte e tecnociência pela UNB, doutor em artes pela USP, mestre em multimeios pela Unicamp, arquiteto e urbanista pela UNB. Desde 2010, atua como professor permanente no programa de mestrado e doutorado em artes e cultura visual da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Desde 2011, coordena o grupo de pesquisa Cria Ciber, na FAV, que é a Faculdade de Artes Visuais. Sua obra artística tem sido estudada por pesquisadores do Brasil e do exterior, de múltiplas áreas, tendo gerado 4 livros dedicados exclusivamente a ela.
inúmeros artigos científicos, um dossiê completo para a revista acadêmica Cadernos, de Zygmunt Bauman, além de TCCs, dissertações e teses que analisam diversos aspectos de sua criação. Vocês podem saber um pouco mais do artista, do Ciberpajé, no blog dele, A Arte do Ciberpajé Edgar Franco, que é ciberbagé.blogspot.com. Vou colocar aqui nos comentários e vou chamar a fera agora para estar com a gente. Boa noite, Edgar. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui. Boa noite. Estamos muito felizes de tê-lo conosco. Boa noite, Thiago. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e aqueles também que verão a live depois. Vai ficar gravado, isso é muito bom. Manter esse material, essa história desse projeto fantástico da Mandrake. Eu admiro a Mandrake, a resistência da Mandrake nesses anos todos. A gente sabe como tem sido difícil para as comic shops se manterem com a concorrência que vem aí dessas multinacionais que são muito cruéis. E a Mandrake é um espaço em Goiânia que não é só um espaço de venda de quadrinhos, é um espaço cultural que tem promovido eventos incríveis. É um espaço para todo mundo que pensa, que reflete e que gosta de quadrinhos em Goiânia, e que eu espero que tenha uma vida aí muito, muito, muito longa e tenhamos muitos outros eventos. E é uma real alegria para mim poder participar mais de uma vez em um evento aqui da Mandrake. Eu que já lancei muitos trabalhos na Mandrake. Esse ano pretendo lançar lá o meu novo álbum, Lica Anarquia, o álbum mais recente. Em breve vou combinar isso aí com o Thiago. Agora já pensando no presencial, né, que as coisas estão melhorando finalmente, desse problema que a gente teve aí, continua ainda tendo. A ideia aqui hoje, dessa oficina, é trocar um pouco de informações e da minha visão sobre os processos criativos para escrever quadrinhos e desdobramentos desses quadrinhos em outras mídias, como a animação, como o curta-metragem, como a performance, como a música. Porque o meu trabalho, eu digo que ele tem como base, porque a minha mídia e a minha linguagem inicial foram os quadrinhos, então eu digo que talvez seja a linguagem que ainda é a linguagem que eu trafego com mais propriedade, mas ela me dá essa possibilidade de criar em outras linguagens. E aí, para começar a falar sobre algo que eu acho fundamental em processo criativo, artístico, de qualquer ordem, quando a gente pensa assim, eu vou criar, existem inúmeros bloqueios que, infelizmente, principalmente no adulto, jovem, que vai ali começar a criar. O primeiro bloqueio, e o mais complicado de todos, é a dificuldade que essa pessoa tem de autoavaliar-se. E aí, o processo criativo passa a ser algo doloroso, porque essa pessoa começa a comparar o que ela está fazendo com coisas que ela conhece, se ela está fazendo história em quadrinho, com quadrinhos que ela conhece e gosta, com trabalhos de pessoas que ela conhece, que ela tem contato, por exemplo, nas redes sociais, e muitas vezes ela vai ter uma autocrítica muito grande, e isso vai impedir que o trabalho flua. Então é fundamental para o criador, é muito importante para qualquer criador, que ele tenha em mente, e aí eu volto lá em reflexões de um grande pintor, que é o Kandinsky, que ele falava assim que o sonho dele era pintar como uma criança. Por quê? Porque a criança, ela tem uma liberdade tão grande para desenvolver qualquer forma de expressão, porque ela não está preocupada com o crivo de ninguém. E ela experiencia realmente o momento da criação. Perceba, se você pegar aí um material de desenho e entregar para uma criança, antes dessa criança
ter ido para a escola, porque infelizmente a escola costuma destruir essa fluidez que as pessoas têm no processo criativo. Criança ali entre os 3 e 7 anos, você entrega um material de desenho para essa criança. Ela vai simplesmente ficar encantada e vai passar, às vezes, horas ali desenhando, e desenhando de uma maneira livre, libertária, a partir de uma visão de mundo interna, sem preconcepções e sem julgamentos. A criação mais fantástica, ela nasce desse tipo de proposta, que é a proposta criativa que todo mundo, em certa medida, já teve em si, porque não tinha esses crivos do julgamento do outro e dos auto-julgamentos também. Julgar o que eu estou fazendo, porque eu vou acabar comparando isso e vou ficar sempre pensando no que os outros podem achar daquilo que eu estou criando. E aí nós estamos falando de uma oficina, a gente precisa desenvolver exercícios que são exercícios criativos, libertários, que eles vão fazer com que a gente retome essa perspectiva pura e livre do ato criativo. Por quê? Porque, mais uma vez, infelizmente, né, o medo da folha em branco é o medo do julgamento. Tanto do seu julgamento, a partir daquilo que você acredita que é bom, e às vezes a gente fica muito confuso diante do nosso trabalho. Às vezes você tem um trabalho bom e você, por ter uma autocrítica muito grande, acha que é ruim. Ou às vezes você compara, mas eu acho que esse trabalho ele está derivando, ele está lembrando aquilo, e está lembrando muita coisa. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que o primeiro segredo do criador é deixar de lado todo julgamento do outro e principalmente dele mesmo diante do trabalho. Ah, Edgar, mas aí não vai funcionar, Silvio Pagé. Como que eu vou deixar o julgamento de lado? Aí eu vou ver que meu trabalho está ruim, ele não está legal, e eu sinto que não adianta, eu desenvolver um trabalho que eu, desde o começo eu estou percebendo que ele não tem qualidade. Aonde que eu vou chegar com esse trabalho? E aí você já entrou nesse túnel de realidade, de autocrítica, que vai te impedir de dar vazão para a criação. É fundamental que você retome aquele menino até os 7 anos de idade, que quando ia criar alguma coisa, ia brincar, o processo lúdico do brincar também, que você cria narrativas. Quem já foi criança, menino ou menina, que teve brinquedos na mão, inventou narrativas. Ao pegar esses brinquedos, o que essas pessoas, o que vocês fizeram? Vocês criaram histórias. E se vocês tinham uma outra pessoa trabalhando com vocês, aliás, brincando com vocês ali, vocês dividiram com essa pessoa a narrativa. Às vezes vocês criaram até juntos uma narrativa. E era uma coisa muito fluida, porque não havia julgamento. O principal que acontecia ali era justamente a conexão de vocês na brincadeira e a diversão. Né? Tem gente aí, ó. Olha quem está com a gente, Mozart Couto, um dos maiores quadrinistas brasileiros. Gratidão por sua presença, mestre Mozart. Que honra tê-lo aqui entre nós. Agradeço a todos que estão aí no chat, viu? Mais adiante vocês vão poder mandar perguntas. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Então, ó, legal, Fredê. Muito bom ter com a gente. Amanda Heresia, todo mundo que está aí. Fabíola, o pessoal que eu vi aí comentando, tá? Gratidão. E aí vamos pensar então, o primeiro, para mim, a primeira grande libertação para o processo criativo: eliminar toda
e qualquer visão crítica e de julgamento sobre o que você está fazendo. Ah, mas vai ser difícil. Eu vou ficar criando coisas e eu não consigo. Como é que eu consigo? Segredo: desenvolva exercícios livres, sem nenhum objetivo. Então, por exemplo, eu fui convidado para fazer um conto para um fanzine, para uma revista, para um livro, só que eu estou com bloqueio. Porque eu começo a escrever e eu acho que não está ficando bom. Esquece esse conto e começa a fazer exercícios livres. Fala assim, ó, hoje eu vou escrever um conto de curto, né, de, sei lá, 50 palavras. Eu vou me dar... Esse tipo de limite é bom, que é um limite legal, uma brincadeira, que tem a ver com lúdico. Vai ser 50 palavras. E eu vou falar sobre, sei lá, você olha em volta e fala, eu vou falar sobre uma Alexa aqui que se revoltou contra o dono. Pronto, brinca e escreve. E escreve isso sem objetivo nenhum. Começa a trazer para o seu cotidiano exercícios curtos e totalmente livres, em que você não vai se julgar e não vai ficar pensando na qualidade do resultado desse trabalho. Você não vai se impor autocrítica, porque ele não tem um objetivo claro. Eu, por exemplo, tenho algo que eu chamo de ritual de presença, e é com desenho, que eu faço há muitos anos, que tem até relação com o meu sistema mágico, que é o que é o ritual de presença? São desenhos que eu faço sem nenhum objetivo. Eles são totalmente livres. Então eu tiro um momento no dia, ali, entre meia hora e uma hora, pego o papel, né? E a caneta nem é lápis, né? São as penas de desenho que eu uso. E vou desenhar sem pensar, sem nenhum objetivo. É simplesmente pelo prazer lúdico de criar. Eu tenho milhares desses desenhos. E aí depois, olha que louco, eu comecei inclusive a criar alguns exercícios em que eu resgato esses desenhos do meu banco de imagens livre e crio histórias em quadrinhos, criando conexões entre eles. Já fiz muitas HQs assim. E isso acaba me dando uma liberdade criativa e uma fruição criativa no desenho, e às vezes um desenho que eu fiz sem nenhuma intenção, ele aparece uma criatura e ela já me faz refletir, e dali vem, por exemplo, um argumento de uma história. E aquela criatura, aquele ser que eu desenhei, acaba se tornando personagem da história, porque a imagem dele me levou a pensar em uma narrativa para ele. Vocês estão entendendo como é importante esse ato libertário? Nós vivemos em um universo hoje altamente competitivo, hipercompetitivo. E essa hipercompetição, boa noite, Rubens, seja bem-vindo. Essa hipercompetição, ela foi ampliada e tem sido ampliada pelas redes sociais. Por quê? Porque nós hoje estamos em contato, tem o lado positivo disso. Então, assim, olha, eu sou um criador de contos e novelas de ficção científica. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, estou conectado a grandes escritores brasileiros de ficção científica, de fantasia. Tem um lado positivo, eu estou vendo esses trabalhos, eu posso participar dos grupos, das lives, conhecer mais sobre o processo de escrita. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um lado negativo. Por quê? Porque a tendência a nos compararmos com essas pessoas, ela é muito grande. E muitas vezes essa comparação é negativa. Às vezes você é um jovem autor, ou nem é jovem, é um cara mais velho, mas que está começando agora, ou que já tem um trabalho, mas ele se diferencia em certo sentido, e você publicou pouco, e aí você pode começar a se comparar, e isso vai atravancar o seu processo. Você não vai conseguir se libertar para criar livremente. E o ato criativo, todo ato criativo que acaba gerando alguma coisa que é transformadora, as verdadeiras obras de arte são aquelas que transformam a realidade.
do mundo, que elas têm essa força de autoexpressão, elas nascem dessa liberdade absoluta. Por isso que eu sou um pouco radical, às vezes, quando me perguntam sobre essa relação entre criação e mercado. Eu falo, olha, em determinado ponto, a sua criação pode se cruzar com o mercado. Ela pode se cruzar com a questão financeira, com ganhar dinheiro através do seu trabalho de criador. Só que isso nunca pode acontecer no momento da criação. Isso é algo que pode vir depois. Porque se você, no momento da criação, está preso a estruturas comerciais, você está preso a demandas financeiras, a sua criação já está totalmente embotada. Porque você não vai ter a liberdade, a fluidez e essa pureza necessária para gerar algo que é 100% visceral, é 100% essencial, saiu realmente de você, da sua experiência de vida, da sua percepção da realidade. Então, eu desconecto completamente essas coisas. Eu digo que um termo que está na moda aí, como é que é? Economia criativa. Para mim, isso é um oxímoro. São dois termos que eles se contrapõem. Não dá para falar em criatividade e economia e visão mercadológica ao mesmo tempo. Ah, Ciberpagem, então você é contra a venda da arte de jeito nenhum. Eu sou contra o mercado influenciar no processo criativo. Porque vai atravancar, você vai começar a ter que pensar em público-alvo, em aquilo que eu vou alcançar e tal, e toda a fluidez do seu processo de criação vai ser totalmente embotada. O processo de criação tem que ser libertário. E você tem que desenvolver exercícios múltiplos de criação que traga essa libertação para o seu trabalho criativo, para o seu processo criativo. O meu processo criativo, eu amo criar. Os caras falam assim, o artista sente dor, sofre ao criar. Tá certo? Tem artista que é assim. Eu só me divirto, mesmo quando eu estou criando coisas que são altamente dolorosas. Falando, por exemplo, tem uma história que eu estou fazendo, né, que ela tem 6 capítulos, se chama Conversas de Beelzebub com seu pai morto. É sobre a morte do meu pai de Covid, que é um cara que eu amava imensamente, e a dificuldade de não ter mais ele como interlocutor. E trazer isso tem um lado complicado. Só que criar é transformador para mim. E, em certa medida, por ser transformador, é divertido. Eu não tenho esse negócio de a folha em branco que me trava. Eu nunca fiquei travado com folha em branco. Porque eu não tenho nenhuma perspectiva, nenhum julgamento e nenhuma expectativa quando eu vou criar alguma coisa. Se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim, não vou ser eu que vou avaliar. O que eu vou fazer é tratar do processo criativo com total liberdade para que eu vivencie, eu o experiencie como algo transformador para a minha vida. E aí entra um território, que é o território da magia, que eu estudo também, que todo processo criativo meu também é um processo de autotransmutação. E aí o ato criativo é um ato de estar no agora. Quando eu era mais novo, né, eu tinha essa coisa. Você começava a fazer um desenho e eu ficava pensando, nossa, o que o meu amigo vai achar? O que o fulano vai pensar? E às vezes depois, quando estava escrevendo história em quadrinhos para os fanzines, pensava, não, o que o leitor X ou Y vai achar dessa história? Será que as pessoas vão gostar? E isso cria uma nuvem na sua frente que vai embotando. E aí, por exemplo, cria aquele fato que eu conheço demais de criadores que nunca terminam nenhuma obra. Eu tenho um colega, por exemplo, fantástico, um grande guitarrista, incrível. Só que ele tem uma autocrítica tão grande em relação à questão da guitarra que ele nunca conseguiu fazer uma música. Ele começa e para, porque ele sempre acha que está ruim.
É muito doloroso isso. É muito doloroso. E, assim, para mim é ridículo. Porque é uma pessoa que tem um domínio técnico incrível e é uma pessoa sensível. E por que que ele não consegue fazer uma música? Porque a autocrítica e a comparação com os músicos, com as pessoas que ele tem contato e com os músicos que ele gosta é grande demais. Então ele fica travado, ele acha que ele nunca vai fazer uma música que tenha o nível, a qualidade dos grandes músicos que ele gosta. E aí você coloca o racional embotando a fruição da intuição, que normalmente é aquilo que mais constrói o processo criativo. Mesmo em ciências duras, como a física, como a matemática, a gente vai ver histórias de físicos e de matemáticos, o próprio Einstein, que dizia que resolvia os problemas que eles não conseguiam racionalmente com a intuição. Às vezes, num sonho vinha aquela solução, às vezes em um orgasmo, às vezes em alguma coisa totalmente fruitiva, intuitiva, distante do pensamento racional. Ah, mas você está negando o pensamento racional? Não. Pensamento racional, ele é sensacional. Por exemplo, vocês vão ver no universo ficcional que eu criei, tem muito de pensamento racional. Mas na construção básica dele, ele nasceu de uma HQ que eu fiz para um fanzine, chamada Bill Cyberdrame. Ele começa com uma explosão criativa e intuitiva. E no segundo estágio, eu vou começar, então, a somar ali de uma maneira densa os meus conhecimentos, as informações, o estudo. Ah, você ainda está negando que a gente, para fazer uma boa obra, tem que estudar? De jeito nenhum. Para fazer uma obra de qualidade, você tem que estudar, você tem que conhecer técnicas, tanto de escrita, de desenho, daquilo que você se propõe, de narrativa, quanto ter um grande background informacional, ter contato com múltiplas obras de arte. Isso é muito necessário. Mas na hora de criar, se toda essa carga que você tem aí, técnica, e toda essa carga que estiver atrás de você, que é uma carga também de informação e de coisas que você gosta e de caldos culturais, você vai se sentir totalmente embotado. O meu cunhado, alemão, o Christian, ele toca teclado muito bem. E ele aprendeu na escola, porque lá na Alemanha, música é algo obrigatório na escola. E ele aprendeu o teclado lá e aprendeu música clássica. Beethoven, Bach, todos aqueles grandes compositores. E eu sou musicista também. E certa feita, ele veio para o Brasil, estava na minha casa, e veio acompanhar um ensaio meu e me viu criando músicas para um novo CD da minha banda, do Postman Tantra. Ele assistiu ali o momento de criação. E ele fez um comentário assim que eu achei muito incrível. Ele falou assim: Edgar, eu não consigo entender como você faz isso. Porque você não tem um conhecimento técnico tão aprofundado como eu, por exemplo. O conhecimento dele lê música, coisa que eu não faço. Eu não leio música, infelizmente. Ainda quero aprender. Mas eu tenho ele fala, mas você tem uma fluidez que você chega aqui e de uma maneira livre e solta, você cria. E eu não consigo. Aí eu falei, mas por que você não consegue? Porque eu fico lembrando de tudo que eu estudei, dos grandes compositores, e aquilo fica na minha cabeça, e parece que tudo que eu toco, que parte de mim, é uma coisa assim tão inferior aos meus conhecimentos musicais. E aí ele falou, mas eu gosto das coisas que você faz, eu acho que tem uma coisa meio libertária. E aí veio essa história, quer dizer, eu tenho conhecimento musical tecnicamente inferior a ele, mas eu tenho esse prazer brincante de criar a música. Eu não estou carregando toda a história da música clássica europeia nas minhas costas. Eu não estou preocupado em responder à história da cultura. Quando eu estou fazendo uma música, eu estou preocupado em curtir essa música, em me divertir no processo criativo. Se alguém vai gostar dessa música, é bom ou ruim. Mas, por exemplo, eu acho que o meu processo musical, a minha banda, o Postman Tantra, alcançou coisas que meu amigo lá, que é um puta de um guitarrista, tecnicamente falando, nunca alcançou. Eu lancei
discos na Suíça, na França, na Inglaterra, no Japão, álbuns oficiais por gravadoras nesses lugares todos do mundo. E tenho fãs e respondi entrevistas já aí por 5 continentes com o meu projeto musical, simplesmente pela coragem de ser, então, livre na hora de criar. Quando você for criar, tenha isso em mente. Não é você que tem que julgar o que você está fazendo como bom ou ruim. Divirta-se criando. Aprenda a transformar a criação, primeiro, em algo cotidiano. Criar também tem que ser igual se alimentar. Igual beber água. Ó. Beber água, né? Beber água é algo que você tem que fazer toda hora. Criar, para que você seja um criador livre e consiga bons resultados, é importante que você transforme o ato criativo em algo do seu cotidiano, todo dia. Quem me segue nas redes sabe que é verdade. Tem gente que fica alucinado, fala, Edgar, eu não consigo te acompanhar, você cria coisa demais, você faz coisa demais, como é que é isso? Como você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, ó, porque criar para mim é talvez a coisa mais divertida, mais fantástica da minha existência. E eu aprendi a reservar um período do meu dia para isso, para poder me divertir com o processo criativo. Então é um exercício praticamente diário. E aí é algo que é um dos momentos do dia que eu sinto um prazer enorme. Então agora eu vou reservar esse momento para desenhar ou para escrever. E assim, sempre disposto, outra coisa, não fique preso a uma mídia. Porque isso cria para você um túnel de realidade em que você fica travado no seu processo criativo e você impede o seu cérebro de criar novas conexões neuronais. Então, assim, eu só escrevo, então só vou escrever. Mas eu não sei desenhar, não sei pintar. Dica, não tem importância. Vá fazer um curso de desenho, ou comece, pegue tutoriais na internet, vá brincar de desenhar. Vai experimentar dançar, vai fazer dança. Vai fazer outras expressões artísticas que você começa a criar conexões neuronais diferentes. O Buckminster Fuller, que para mim é um dos maiores pensadores do século XX, foi comparado até ao Da Vinci, que era um arquiteto e matemático e poeta, entre outras coisas. Ele tinha 80 doutorados honoris causa em áreas tão diversas quanto poesia e física. O Buckminster Fuller dizia que a superespecialização é a morte do indivíduo e pode transformar a espécie também em algo extinto. Então, quando você se superespecializa, você acaba se privando de ter uma visão sinestésica e estética muito mais complexa e mais rica sobre a realidade. Por isso que eu digo, invente, crie em outras linguagens, crie em outros suportes artísticos. Mas eu acho que eu sou um escritor, o que eu quero apresentar para o público é a escrita. Tudo bem. Você vai apresentar, o que você vai publicar é só a escrita, não tem problema, se isso é aquilo que você considera o mais importante. Mas criar em outros suportes e linguagens vai te dar uma experiência libertária muito grande. Está aí assistindo a live, eu acredito, o meu amigo Fredê, que eu sou também co-orientador dele aqui no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, no doutorado dele, e o Fredê, que também é um criador de universos ficcionais, eu dei dicas para ele nesse sentido. Fredê, liberte-se, ele era mais musicista só. E eu falei, comece a experimentar em outras linguagens. E agora o Fredê acabou de fazer uma exposição individual em Brasília, lá na Galeria Esse Monstra, com curadoria do Amante da Heresia, que talvez esteja nos assistindo aí também. E essa exposição traz vários experimentos fotográficos de desenho, de ilustração, usando inclusive redes neurais, outras possibilidades. E o Fredê tem experimentado
E assim, e é incrível como a música do Fredê, a partir dessa sua penetração em outros territórios criativos, para mim, tem cada vez sido melhor. Então, quando ele volta para fazer música, ele tem lançado os EPs, feito vídeos também, o trabalho, para mim, ele vai se enriquecendo de uma maneira assim, inacreditável. Eu acho que a minha perspectiva estética sobre o trabalho do Fredê, que é nos últimos 3 anos em que ele começou essa transformação, é incrível como o trabalho dele tem conquistado em pouquíssimo tempo um caráter já autoral e singular. Então é interessante quando os alunos, as pessoas que eu convivo e que resolvem trilhar esse caminho mais libertário criativo, como essas pessoas se transformam. Eu, por exemplo, aceito qualquer desafio criativo, estou sempre disponível para experimentar em outras ferramentas, em outras mídias. Por exemplo, é um livro que está aqui, chama Micros BH. O que aconteceu? É um livro só de contistas mineiros, mas só microcontos, que tinham um limite de palavras. E aí, isso aqui era uma curadoria. Eles convidaram todos os autores mineiros, quem fosse escritor, e que quisesse ali escrever conto e mandar. Você mandava, acho que era 5 contos, e aí tinha uma curadoria, e se passasse por essa curadoria, acho que eram 3 curadores que liam os contos, você entraria na coletânea, que eu acho que entraram aqui 30 autores. E eu vi esse negócio aqui, achei muito interessante, falei, rapaz, coisa interessante, né? Fazer um conto, acho que de, sei lá, no máximo 20 palavras, eu vou entrar nessa. E fiz os contos e mandei, e fui selecionado. E até quando eu fui fazer os contos, me lancei um desafio. Falei assim, eu vou fazer contos dentro da minha aurora pós-humana, mas só sobre questão de sexualidade. Foi o que me pareceu, é sexo. São contos de 20 palavras sobre sexo. E aí, deixa eu ler aqui para vocês. Tudo muito curto. Mas acabei, né, por incrível que pareça, indo parar no livro que foi publicado, que teve lançamento, que recebi exemplares, né? Uma coisa bem legal mesmo. Aconteceu algo bem inusitado por um experimento. Se eu falar, não, eu sou travado, eu não vou mexer com isso, eu nunca fiz isso, não é hora, eu acho que as pessoas podem não gostar, pode não funcionar. Então, assim, aceitem os desafios criativos que surgirem para vocês, sempre. E experimentem, coloquem na sua agenda de criadores outras linguagens, outras possibilidades de criação, para vocês vão ver que quando vocês voltarem para o campo criativo de vocês, mais aqui achei, né? Então aqui, ó, vou ler para vocês. O primeiro conto, a IA queria ser Gaga, que é a inteligência artificial queria ser Gaga. Era uma velha IA que habitara mais de 1000 corpos robóticos. Mas mesmo velha, nunca ficava Gaga. Então programou um vírus e se autocontaminou. Gaga ficou. Essa nem é sexual, as outras são mais sexuais. O bot masturbatório foi criado como robô sexual para atender às taras e fetiches de depravados limítrofes. Fodeu de todas as formas, gêneros e posições. Nunca gozou. Um dia, pela primeira vez, se masturbou. Morreu gozando ao foder sua programação. Mais um. O asno tinha síndrome de pau pequeno. Juntou grana por anos e conseguiu fazer o implante transgênico de um pênis de jegue. Funcionava bem, mas ele nem se importava. Queria mesmo era comer capim. Mais um. Fungo humano. Descobriu que a experiência psicodélica atávica com ingestão de cogumelos era o caminho para a transcendência.
mas numa delas viu que os cogumelos tinham consciência mais integral do que a dele. Nunca mais ingeriu fungos, só pixels. E o amigo robô. O remédio estava vencido, mas o robô de companhia nem se importava. Seguia administrando há 1 mês para o cadáver apodrecido. Então, aqui, né, foram os contos. Na verdade, eu me lembrei que eu fiz vários e eu escolhi, eu fiz mais, acho que eu fiz uns 10 ou 15, a maioria era sexual, mas na hora de selecionar eu fiz uma variação e entraram esses aqui no livro, o que me deixou muito feliz. Então, veja, são contos na minha aurora, microcontos contextualizados na aurora pós-humana, que tratam ali de pequenos territórios e foram feitos assim, em, acho que os 15 que eu fiz, que esses 5 foram publicados, foram feitos em 1 hora. Eu sentei sem nenhuma pré-concepção, sem nenhum pré-julgamento e sem nenhuma preocupação se isso ia ser selecionado, se não fosse. Se nada tivesse acontecido, se isso não tivesse sido publicado, não tinha nenhum problema, porque foi um exercício muito prazeroso. Quando vocês conseguirem transformar a criação de vocês em um exercício que lhes dê prazer, que é esse retorno ao infante, esse retorno à criança criativa, vocês vão ver que tudo vai fluir de uma maneira incrível. E assim, sem se preocupar com se isso é bom ou ruim. Quem vai julgar o seu trabalho são as pessoas que vão lê-lo. Eventualmente, vai ter muita coisa que você vai fazer que não tem muita qualidade. Outra coisa, o criador também, como eu falei, ele tem que transformar o processo criativo em algo do seu cotidiano. E da quantidade vem a qualidade. É claro que tudo, se você vai criar muita coisa, nem tudo é bom. Outra coisa vai estar num nível ali um pouco menor, e você vai ter algumas obras que vão ser mais impactantes. E daí? A questão é também muito fundamental. Da quantidade nasce a qualidade. Observem todos aqueles artistas que querem fazer uma obra-prima. Nunca terminam, nunca fazem, e muitas vezes, quando conseguem terminar aquele trabalho, ele não é grande coisa. Porque aquilo passou por um processo de tanto pré-julgamento, de tanta autocrítica, de tanta comparação, que perde a essência, perde a força interior, perde esse elemento essencial, fruitivo, intuitivo, que toda boa obra de arte tem. Toda obra de arte que nos comove, que nos transforma, ela tem. Obrigado, Kali. Seja bem-vindo, é bom tê-lo com a gente. Toda obra de arte, ela tem isso. E aí é o que você está falando, cara. Se eu transformo o processo criativo em um processo fruitivo, livre, libertário, se eu consigo estar presente no momento da criação, tudo se transforma e você se autotransforma. Porque o processo criativo é um processo de reflexão sua em relação à sua existência no cosmos. E aí, você também, ao criar, você está se recriando. Por isso que eu digo que todo ato criativo é um ato mágico, porque é um ato de reinvenção. E quando eu estou falando de magia nesse sentido, eu nem estou falando de algo místico. Eu estou falando de algo transformador. Você, ao criar arte, se você cria essa arte estando focado no seu momento presente, focado na sua experiência existencial daquele momento, você está traduzindo algo que é único. Essa unicidade, ela é incrível. Agora, se você tem crivos diversos, se você começa a julgar, mas eu estou aqui desenhando, mas esse desenho meu aqui está lembrando o Moebius, mas está pior do que o Moebius, eu acho que eu podia puxar, acho que eu podia... Acabou. Acabou toda a magia, toda a transformação, toda a possibilidade até da originalidade, porque você passou
para o território da racionalidade. Ah, mas é muito difícil não racionalizar. É, mas como eu estou dizendo, se você começa a desenvolver exercícios diários de criação e exercícios em muitos âmbitos. Então, eu faço exercício diário de desenho, mas faço exercícios semanais de escrita. Eu escrevo um aforismo todo dia, por exemplo. Todo dia. No caso dos aforismos, é a minha percepção, a minha experiência de vida diante de coisas que eu estou vivendo naquele momento, naquele dia. E também é algo totalmente libertário, é algo que eu publico nas redes, né? Você viu, já tem mais de 500 páginas de aforismos. Isso um dia vai gerar um livro muito legal, né? Que vou organizar esse livro aí, mas eu não estou preocupado. Os aforismos, eles são transformadores para mim, porque eu olho para uma experiência do dia e essa experiência do dia, de uma maneira livre, serena e tranquila, ela gera algo que traduz para mim essa experiência e às vezes me ajuda a compreender a experiência. Por isso que é transformador para mim. Observe minhas redes sociais. Praticamente todo dia tem lá um aforismo novo. Aquele aforismo é produto da minha experiência naquele dia de vida. O que eu estou vivendo nesse dia? É trivial? É, mas para mim não é trivial. Se nós lançamos o olhar para a vida e se a gente percebe como cada momento ele tem algo de mágico e especial, a gente joga para debaixo do tapete também o tédio. O tédio, ele é algo muito ligado à mente racional, porque nós nos desconectamos da realidade, nós passamos a olhar o mundo a partir da nossa preconcepção. O Rajneesh fala assim, né? Você tem uma flor, e aí você conhece, por exemplo, uma rosa. A partir do momento que você vê uma rosa, todas as vezes que você ver outra rosa, você vai trazer aquela imagem mental e isso é entediante. É entediante por quê? Porque você está usando a sua mente racional. Se você conseguir olhar para aquela rosa de uma maneira pura e fruitiva, você vai perceber que aquela rosa é única. Cada rosa é uma rosa única. Cada momento seu é um momento único. Essa chance de falar para vocês aqui agora, por exemplo, ela é única. Por quê? Porque eu tenho aí uma troca de energia com pessoas que estão nos assistindo, com a Janaína aqui também, que está traduzindo. Olha que coisa bonita, está pegando o que eu estou falando aqui e transformando em uma outra linguagem. E é algo que nas minhas falas aconteceu poucas vezes. Então, para mim, é sensacional. É uma coisa tão bonita, tão transformadora, trazer acessibilidade para outras pessoas. Então, não dá para sentir tédio. Por isso que vocês veem que eu estou entusiasmado. O meu entusiasmo é real. É um prazer enorme falar para as pessoas sobre essa minha percepção do processo criativo, essa minha percepção de como o processo criativo pode ser transformador para qualquer pessoa. E que, para mim, inclusive, a capacidade criativa é aquilo que nos diferencia de todas as outras criaturas. As criaturas têm capacidade Faber. Elas conseguem criar em determinada medida, mas elas repetem um padrão. Se a gente pegar, por exemplo, o João de Barro, existe aí há milênios esse pássaro. A casa do João de Barro é a mesma há milênios. Ele repete um padrão. Agora, e a casa do ser humano? Se a gente pegar aí os últimos 1000 anos, pensa como isso mudou. Então, essa capacidade nossa de inventar, de criar, é, na verdade, o grande diferencial da nossa espécie no planeta. Pena que a gente usa ela para fazer bomba atômica, para fazer guerra, para destruir. Né? A gente usa muito dessa capacidade para o lado obscuro da nossa espécie. Mas aqui nós estamos falando do lado luminoso, transformador, da possibilidade da arte que transforma. E muitas vezes a arte que transforma, ela é dolorosa, ela é uma arte que fala de sombras, mas ela também é uma arte que transforma. Então, essa fala inicial minha aqui, eu acho que ela traça para vocês que estão aí nos assistindo, agora e que vão assistir depois,
o território fundamental do que eu acredito que pode transformar a vida de qualquer criador, que é voltar a ser uma criança, tirar toda a perspectiva racional, a hipercomparação que as redes sociais trazem e intensificam, e tirar um pouco da carga cultural, da sua experiência com outras narrativas, com outros trabalhos artísticos que você gosta, que você conhece. Se você ficar embotado com isso, você nunca vai ser livre para criar de verdade. O Almir está falando uma coisa sensacional. Criar é isso, é brincar de Deus. Eu vivo dizendo, e as pessoas às vezes acham que isso, nossa, Edgar é narcisista, Edgar é um cara que se acha, porque eu falo que eu sou o meu único Deus. Porque eu sou o ciberpajé. Por que ciberpajé? Porque o pajé é o ser, é o persona da tribo que faz a conexão entre os mundos e as cosmogonias mágicas das deidades daquela tribo e traz essas cosmogonias para a realidade e transforma a realidade. Eu faço a mesma coisa, só que eu trago dos mundos que eu invento, que eu crio e transformo a minha realidade. Por isso que você está dizendo aí, Almir, para mim é uma verdade. Não é um Deus no sentido que eu vou mudar a experiência do mundo de ninguém, que eu vou mandar em ninguém, porque para mim isso é horror, né? Para mim eu acho que nós temos que viver num mundo em que todos têm liberdade total para ser o que querem ser, mas é um Deus no sentido que eu posso transformar a minha realidade através da construção dos meus mundos. Ó, meu grande amigo aí do Causofia Canal, Fausto, muito bom tê-lo conosco. O Fausto aí é um cara da magia que entende bem essa questão da criação de mundos que eu estou falando aqui e como isso pode ser transformador para a nossa realidade. E quando você cria um mundo, você cria os personagens para esse mundo, e se você quer dar fidedignidade para esses personagens, aí você vai ter que entrar na pele dos personagens e entender a diversidade dos seres, a diversidade de pensamento, a diversidade de visões de mundo. Eu sempre digo lá no Bisberdama Saga, o álbum meu feito com o grande Mozart Couto, que está nos acompanhando, esse álbum tem cerca de 100 personagens que eu criei, e para criar e para dar força para esses personagens, eu tive que entrar na essência de cada um deles e pensar como eles. E isso me trouxe uma alteridade absurda. Ou seja, ao criar esse mundo e pensar nesses personagens, tem personagens trans, tem personagens de todas as etnias possíveis, tem personagens híbridos de humano com animal, tem personagens que transferiram a consciência para uma máquina. Como que esses seres tão diversos pensam e veem o mundo? E isso traz uma empatia, uma alteridade, uma complexão da complexidade do mundo e das pessoas incrível. Por isso que eu acho que criar universos ficcionais, ou seja, ser o Deus dos seus universos, devia ser uma disciplina que tinha que ser ministrada para as crianças desde o pré-primário. Criação de universos ficcionais. Que isso transformaria essas crianças com toda certeza. Boa noite, Carlos. Muito bom tê-lo entre nós aqui também. Carlos, grande pesquisador de fanzines, professor, né? Claro, você tem que entrar nos personagens que você odeia, viu, Matheus? E ao entrar no personagem que você odeia, você às vezes compreende por que você o odeia. E você passa a odiar menos. Ou até pode odiar até mais. Pode até ter mais raiva, mas às vezes você vai compreender qual é a visão de mundo dessa criatura. Nós estamos vivendo um mundo muito polarizado. E nós estamos tendo cada vez mais dificuldade de entrarmos na percepção do outro. Por quê? Porque nós estamos aqui fechados, às vezes, numa bolha e nós não conseguimos compreender a visão de mundo do outro. É muito difícil. Eu tenho uma teoria que eu chamo de binarismo anticósmico, né, que a linguagem binária ela tem, inclusive, complexizado essa polarização, e ela é talvez a maior razão da polarização acontecer,
E aí o que acontece? A gente não consegue mais dialogar, a gente fica parado em dos territórios. Por quê, por exemplo? Um exemplo aqui bem simples. Eu tenho uma tia que eu amo, que ela está com 78 anos, ela não tomou vacina. Né? Você vê, viu meu pai morrer de Covid, um homem de 80 anos, e a família inteira conversou com ela, trocou ideia, você devia tomar vacina, tal. Não, tomou e não quer tomar, e não, entendeu? E tem uma visão, é um negacionismo que nem é relacionado com essa questão política, que ela não tem nem celular, é uma pessoa idosa já, é outra visão, é mais que não gosta de vacina, não gosta de médico, não gosta dessas coisas, então não quer, e aí o que você faz? Você rejeita, você odeia, você coloca num território, eu vou deixar de amá-la por causa disso? Não, eu entro ali e penso, como que é a visão de mundo dessa senhora de 78 anos, que é uma pessoa que foi criada muito tempo na fazenda, que tem uma visão assim de mundo totalmente diversa da minha, e que não tem às vezes nem a capacidade cognitiva para entender o que a gente está tentando dizer para ela. É muito difícil. E eu estou dando um exemplo aqui, são inúmeros, né? Eu acho que não é que a gente tem que perdoar, por exemplo, alguns erros crassos que estão acontecendo aí, algumas coisas que são horríveis e essas pessoas têm que pagar na justiça. Não há confusão nisso. Mas a gente precisa ser um pouco mais condescendente com aqueles que, em determinada medida, têm uma visão de mundo diferente da nossa. Senão a gente não vai transformar nada. Nós vamos continuar simplesmente vivendo numa microbolha, né? Vivendo uma microexperiência de mundo, ali com os nossos poucos pares e odiando todo o resto. Né? E aí, aquela ideia do Teilhard de Chardin de uma noosfera, de que todos os seres humanos podem se amar em certa medida, se conectar, e a espécie humana pode voltar a ter uma unidade cósmica e se conectar ao grande organismo Gaia. Isso é uma visão poética, claro, e a gente não pode negar o lado sombra que todos nós temos, mas é isso. Voltando, então, para a questão dos processos criativos, lembrem-se de diminuir a comparação. Se vocês estão sentindo, por exemplo, que as suas redes sociais estão apinhadas de pessoas que vocês se comparam enquanto criadores, eliminem boa parte, tira isso do seu feed, passa a olhar menos. Tem um caso de uma aluna minha, de 19 anos, desenhista incrível, e ela chegou para mim um dia e falou assim, numa aula, ainda quando a gente estava no presencial, falou para mim, Edgar, eu sinto que eu sou uma farsa. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu falei, mas como assim ser uma farsa? Falei assim, porque eu desenho, olho para os meus desenhos, eu não consigo gostar dos meus desenhos. E vou falar para vocês, ela é uma desenhista incrível. Para uma menina de 19 anos, eu virei para ela e falei assim, olha, se eu desenhasse, porque eu já era, quando era novo, eu achava que eu era bom, babaquice de jovem. Achava que era um grande desenhista. Só que eu falei para ela assim, eu não desenhava 1/5 do que você desenha. Eu não tinha percepção de perspectiva, de profundidade, de anatomia que você tem. 1/5. E com 19 anos eu achava que eu era bom. Achava que era um grande desenhista. Eu falei para ela. E você, com esse desenho incrível que você tem, você é uma jovem, você tem toda uma história para ser construída, você vem falar isso para mim? Por quê? Vamos tentar entender por que você se sente oprimida. De onde vem essa opressão? E a conversa vai ali, conversa vem. Ela me falou, olha, Edgar, eu tenho no meu Instagram, eu acho que mais de 300 ilustradores que eu amo. E são os que eu considero os melhores do Brasil e do mundo. E todo dia eu passo, é claro, um tempo olhando a produção desses caras. Agora pensa, essa menina de 19 anos está pegando ali cerca de 300 postagens diárias de os desenhistas que ela considera mais importantes, ilustradores, que já estão estabelecidos no mercado, estabelecidos como artista, que têm respaldo global, são caras maduros artisticamente, quase todos acima de 30 anos de idade, e essa jovem está se comparando. Como que essa menina
vai achar que o que ela faz é bom. Se ela tem essa carga de comparação na cabeça dela, assim, visceral. E aí vejam como a gente entra num impasse. Porque no meu tempo, quando eu comecei a desenhar, a grande dificuldade era ter referência. Nossa, que vontade de ter um livro, por exemplo, na época que eu amava, do Boris Vallejo, que era um ilustrador norte-americano, que fazia capas de disco, e eu sabia que tinha livros dele, né? E eu queria tanto, né, ter um livro. Eu vi propaganda do livro em uma revista. Nossa, era caríssimo. E importado. Como ter um livro para eu ver as ilustrações daquele cara? Aí tinha uns cards que eles vendiam, eu tinha algumas ilustrações em cards que eu consegui. Era um material exímio. Você ficava ali horas olhando a ilustração daquela, e aquilo foi muito importante para minha formação. Era pouco material. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Era pouco material, mas era um material riquíssimo, porque justamente a gente tinha carência. E aí você valorizava aquilo. Mas você não tinha uma hiperexposição à produção artística, que em determinado sentido podia embotar a capacidade criativa. E aí eu falei para essa menina, para essa jovem, minha aluna, falei, olha, faz o seguinte, para de olhar esse Instagram seu. Para. Ah, mas eu não consigo. Para. Faz o seguinte, olha uma vez por semana, então, se você não consegue. Começa a impor limites. Começa assim, eu vou olhar dia sim, dia não. Até você chegar a olhar uma vez por semana. E diminui o número de pessoas que você olha. Você está destruindo a sua capacidade criativa, inventiva e a sua possibilidade de se desenvolver mais ainda como artista, e está criando essa sensação de você é uma fraude, porque você está se hipercomparando com pessoas que você não devia ter como comparação jamais. Depois ela conversou comigo, disse que foi bom, que ela, né, sentiu melhor de não diminuir essa frequência de visualizações. Então vejam em que mundo que nós estamos vivendo. Nós temos que tomar cuidado. Eu falo muitas vezes para os alunos, até de pós, porque o trabalho como professor numa pós-graduação, ele exige muito trabalho intelectual. Então tem uma parte do ano que eu leio muito. E o trabalho de leitura, ele explora muito o seu racional, né? As conexões racionais. Você tem que desenvolver uma percepção que ela é muito racional. E aí eu falo, e as pessoas às vezes falam, não acredito, mas eu tenho férias de leitura. Como assim? Eu passo pelo menos 2 meses no ano, sempre, que eu não leio nada, a não ser a internet aqui, alguma coisa e alguma notícia. Mas não leio nada. Eu deixo todos os livros densos da academia para lá. 2 meses no ano. Eu escolho esses meses. Normalmente são os meses de férias. Não leio absolutamente nada denso. Eu quero só fluir. Eu quero ter a mente intuitiva dominante naquele período. É sensacional isso. Para mim, é fundamental. É algo também que eu criei para mim, para o meu cotidiano, e que eu digo que transformou muito, me tornou ainda mais libertário no ato criativo, e que eu indico para vocês, em determinada medida. Assim, sair um pouco também dessa influência pesada do texto, principalmente aí quem é da academia, quem, né, estuda textos mais densos, então, é muito importante você se libertar desses textos em determinada medida. É fundamental. Né? A Larissa está falando, a questão da conexão interna. Né? Muitas vezes eu vejo na academia, a academia destrói a experiência. Às vezes, quando você lê, você começa a colocar a sua experiência de indivíduo em segundo plano e você começa a se considerar uma criatura inferior, porque quando você pega, às vezes, uma leitura de um grande, sei lá, um grande filósofo que você gosta, que tem uma história, que foi um cara conhecido, respeitado, que esteve nas grandes universidades, deu palestra, não sei o quê, e você passa a pautar a sua visão de mundo e da sua realidade a partir daquele filósofo, você não consegue desconectar o que ele diz do que ele era. E aí você fala, minha vida ela é tão insignificante, eu sou só isso aqui e tal, e aí você perde o que eu disse para vocês aqui no começo da live,
que é essa experiência do agora. Se você está no agora, nada é trivial. Toda vida é única, toda vida é sensacional, é incrível. Todo dia, a todo momento, você tem novas experiências transformadoras para você viver. Agora eu vou começar a passar algumas imagens para vocês, falando sobre diversos processos criativos, transmídia e a conexão com esse meu universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Então eu peço aí para o Tiago para ele abrir as imagens. Né? Essa primeira imagem é uma fotografia com superexposição que foi tirada por Daniel Risotto, que é um grande amigo meu, que ele fez um ensaio usando essa exposição mais ampla, e ela fala sobre esse começo da nossa live aí, né? Que é a autossabotagem. Muitas vezes, a nossa incapacidade de ser criativo, de desenvolver coisas incríveis, vem da autossabotagem. Né? Nós nos autossabotamos, nós nos cobramos demais. E aí, lembrando o Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu gosto muito também, né, que fala dessa era do autocontrole, em que nós agora temos que desempenhar os papéis, temos que ser tudo, e aí nós nos autocontrolamos, e que a ansiedade e a depressão vêm justamente dessa necessidade nossa de sermos perfeitos e os melhores em tudo. Isso é impossível. Não dá para ser perfeito, não dá para ser melhor em tudo, não dá para ser... Dá para ser nós mesmos. Ah, mas então eu sou um ser especial? Não. Ninguém é especial. Quem é especial são algumas pessoas na sua vida, que elas têm um significado para você. De resto, todos somos iguais, todos somos comuns. É muito importante a gente aceitar que a gente é comum. A nossa vida é uma vida que faz parte de um sistema complexo de múltiplas existências, de milhares e milhões e bilhões de outras vidas que já aconteceram no planeta e de que virão. Inclusive, nem considero a vida humana superior à dos animais. Ela é mais uma vida. Nós somos comuns agora. Nós somos únicos. E isso que é mágico. Nós somos comuns, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho um título, porque eu tenho um prêmio, porque eu fiz uma obra, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho... Tudo isso é bobagem. Né? Como dizia o Omar Khayyam, eu tomei vinhos em taças feitas com ossos de homens. Essas taças foram feitas com ossos de mendigos e de imperadores. Elas eram todas iguais no final. Então, nós somos comuns em essência, só que nós somos únicos. Por quê? Porque a nossa experiência de vida, ela é única. Ela é uma trajetória que ninguém teve e ninguém terá. Esses poucos anos que nós experienciamos no planeta, a nossa cognição, a nossa visão de mundo, ela é única. Isso é indiscutível. Ela é única. E aí, o Criador, se ele consegue perceber essa unicidade, primeiro ele vai começar a experienciar mais o agora e entender que não existe tédio no agora. O tédio vem da racionalização do agora. É interessante porque minhas experiências com psicodélicos, no começo, elas me fizeram justamente isso. Elas me colocavam em uma condição de estar no agora e aí tudo virava simplesmente maravilhoso. Que é aquela loucura de você olhar, por exemplo, sei lá, uma lapiseira, como essa que está aqui na minha mesa, e de você ficar assim, olhando para ela e ficar altamente encantado com essa coisa incrível que foi produzida, foi criada por um homem, ou por um conjunto de seres humanos que projetaram, e que se você for olhar, realmente é incrível. Né? Quanto de tecnologia, de história da humanidade não existe nessa pecinha que está aqui na minha frente. Então, como não achar isso aqui incrível se você parar para olhar de verdade? Agora, se você usa sua mente racional, lapiseira, acabou. Classificou, colocou para o racional, iconizou, transformou isso em algo trivial. Isso não tem mais um sentido de maravilhamento. E a sua vida, ela pode ter um sentido de maravilhamento a todo momento.
Se você não se auto-boicotar, como está na foto aí, né? Que é o ciberpajé aí se auto-boicotando. Então temos que tomar cuidado para não nos auto-boicotarmos. E aí começo a apresentar para vocês algumas experiências libertárias de processo criativo que eu aconselho todos a fazerem. Tem uma revista minha que chama-se Artilectos e Pós-Humanos, em que eu trago histórias curtas que se passam no meu universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Essa revista, ela é publicada pela editora Marca de Fantasia, do meu grande amigo Henrique Magalhães, e nessa revista eu só publico experiências de processos criativos inusitados. Essa história que está aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, foi publicada num dos exemplares da Artilectos e Pós-Humanos, que já tem 13 números publicados e estamos para lançar o 14º. Inclusive a Larissa, que está aí na live, fez uma resenha, assim, uma hiper resenha, analisando esses 13 primeiros números. Agradeço a Larissa, uma resenha incrível, assim, né, que perpassa por toda a produção da Artilectos Pós-Humanos. Essa aqui é uma experiência de criação de quadrinhos com um robô. E aí vem, como que isso aconteceu? Eu desenvolvi, na minha disciplina de arte e tecnologia, exercícios, e tinha um aluno na época, olha que mundo, né? O Flávio Gomes, que agora é meu colega, é professor, doutor, e é meu colega na Faculdade de Artes Visuais e no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Mas na época ele era meu aluno de doutorado, e ele é um cara que trabalha com animação, animatronics, né? Faz bonecos, ele é animador, e ele desenvolveu um robô muito simples para a disciplina, que ele trabalhava através de sensores de luz e ele produzia desenhos aleatórios. E aí eu achei incrível o robô e aí propus para ele para a gente fazer um trabalho conjunto. Ele me presenteou com o robô, eu dei um nome para o robô, né, de Moravecchio, inseri esse robô no contexto da minha Aurora Pós-Humana e me propus a criar algumas histórias em quadrinhos a partir dos desenhos desse robô. E são desenhos aleatórios. O robô ele não tem uma inteligência artificial. Ele é só um servomecanismo mesmo, que funciona através de sombra e luz. Eu sombreava, ele começava a desenhar. Eu tirava minha mão de sombra, ele parava. E aí, ó, eu criei um espaço para o robô desenhar e comecei, então, a partir dos desenhos que surgiam do robô, pensar narrativas. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, que é a que eu mais gosto, né? Que é essa aqui. Aqui eu estou mostrando o desenho que surge a partir do desenho do personagem. E aqui vocês vão ver. Ó. O nome da HQ é Eternura, né? E isso que vocês estão vendo aqui nessa página à direita aí, é o desenho do robô. Olha o que ele me induziu. Ele me induziu a ver um rosto de perfil de uma criatura que tinha uma cabeçona bem grande e aquele desenho embaixo ali onde tem uma bolinha me pareceu uma mão tocando algo de leve. E aí eu vou criar, então, um desenho a partir dessa imagem que surgiu de forma aleatória, criada pelo robô, e vou criar uma narrativa que eu chamei de Eternura. A primeira página é o desenho do robô, tá lá. A delicadeza de um gesto, ó, pode gerar, né, o inesperado. E aqui, ó, vocês estão vendo a criatura que eu desenhei, então, em cima do desenho do robô. Que é lá um ser, aqui está o perfil dele, que tem um cabeção, e eu pensei que ele gera o seu filho na cabeça, no crânio. E aqui ele está tocando uma espécie de flor com a mão, que é justamente aquele gesto que o desenho do robô trouxe para mim. E aí tá lá, né? Pode gerar o inesperado e, deixa eu ler aqui, assustadoramente fazer flutuar ao tocar a dimensão da eternura. E aí eu até assino a HQ em parceria com o robô, que é o Moravecchio. Todas as páginas eu fui pegando desenhos do robô e fui desenhando por cima
a partir daquilo que eu vislumbrava. Então, sobra até alguns tracinhos em alguns lugares. Isso aí é um exercício muito desafiador. Eu vou criar uma narrativa a partir de traços aleatórios. Ou seja, é possível você criar a partir de qualquer coisa. É claro, se você se der essa liberdade. Quando eu faço um exercício desse, eu não estou preocupado com pré-julgamento. Para mim, é um prazer descomunal criar esse quebra-cabeças. Porque é criar um quebra-cabeça. Olha, eu vou fazer um HQ aqui de 4 páginas e eu vou usar esses desenhos aleatórios que eu fiz o robozinho desenhar. E eu tenho que chegar nessa narrativa. E esse quebra-cabeças, ele, ao invés dele causar, para mim, por exemplo, um incômodo, ele me causa um desafio muito divertido. E aí, o processo criativo se torna ainda mais lúdico e transformador. Aqui é o álbum em quadrinhos Oráculos, que foi lançado pela editora Criativo de São Paulo, em que eu reuni nesse álbum 10 histórias em quadrinhos curtas, todas elas inspiradas por oráculos. No caso, 2 oráculos em específico, que eu uso muitos, mas aqui as histórias que eu trago são ou inspiradas pelo I Ching ou inspiradas pelo tarô. E é interessante porque essas inspirações, elas surgiram de leituras que eu fiz do oráculo em um momento que isso era importante para mim. E ao criar a história em quadrinhos, eu fixei aquela leitura e eu acabei percebendo questões daquele momento da minha existência que foram refletidas e transmutadas em mim a partir desse processo libertário de criação. Vocês me entendem? Então, eu vou mostrar aqui algumas dessas HQs. Aqui, por exemplo, é uma HQ baseada no I Ching, a estagnação. Eu vou abrir aqui, porque senão eu vou abrir o meu slide para eu conseguir ler ela para vocês, porque aqui está muito pequenininho. Mas veja, eu joguei o I Ching, que é o oráculo milenar chinês. Depois de jogar o I Ching, eu li, né, o hexagrama do I Ching e refleti sobre aquele hexagrama e sobre a experiência de vida que eu estava vivendo naquele momento. E gero um HQ que é uma interpretação da minha realidade e essa HQ acaba me transformando. Então, eu uso um recurso que é o oráculo, mas não é simplesmente o oráculo em si e a resposta dele. É a resposta e a conexão dessa resposta com a experiência que eu estava vivenciando naquele momento. Deixa eu abrir aqui para ler essas primeiras 2 páginas para vocês, está pequenininho, senão eu não consigo ler. Tá aqui, ó. A primeira página é só o ser estagnado. Aí na segunda página que está aí, no cume do universo, diante do caos, estagnou-se. Absorvendo a dor de todas as coisas. Perscrutou a aparente inutilidade de seus atos passados. Vamos lá, para as próximas 2 páginas aí. E chorou por não compreender a coreografia rebuscada e bela da eterna performance encenada pelo bem e pelo mal. A estagnação provou ser só uma ilusão quando tornou-se morte. Aí continuamos. Ali essa figura feminina é Gaia, né? A morte alimentou Gaia. Então a gente vê o esqueleto do ser aqui sendo engolido por Gaia. Aí tem ali atrás, por exemplo, da personagem espermatozoides, né, falando sobre essa questão da fecundação, e um deles indo em direção à vulva dela, e da vulva sai o planeta Terra. Na continuidade. A morte alimentou Gaia, Gaia germinou as sementes escarradas pelo vento. Aí a gente vê aqui da vagina dela saindo, de Gaia, saindo uma espécie de uma árvore, e tem frutos nessa árvore. E aí, a gente chega nessa página aqui, que eu digo o seguinte, ó. E dos frutos floresceram florestas de seres cônscios de si mesmos,
que duvidaram do todo, compartilhando suas dúvidas entre os elos do tempo, a ilusão. Então, aí é o surgimento da humanidade e essas dúvidas prementes. E a última página que vocês estão vendo aí, eu digo, até que, libertando-se de si mesmos, abraçaram tudo, nada, e renasceram em um. E aí eu uso um texto para fechar a HQ inspirada no hexagrama, do grande escritor Nikos Kazantzakis, que é de um livro dele chamado Exégese, que é assim: e 3 vezes bem-aventurados os que carregam nos ombros, sem envergar ao seu peso, o grande, o extraordinário, o terrível segredo, sequer este um existe. Eu assino a história e coloco ali o hexagrama para fechar a HQ. E eu digo para vocês, essa história, ao conduzi-la, ao criá-la, ela modificou muito da minha percepção, das minhas expectativas e da minha condução filosófica de vida naquele momento em que ela foi desenvolvida. E, obviamente, essa história foi desenvolvida sem nenhum objetivo, sem pensar em público-alvo, sem pensar em onde ela ia ser publicada e o que poderia acontecer com ela. Ela foi simplesmente uma pulsão criativa autotransformadora. Vamos para outra, que é a que eu mais gosto de todas que eu fiz até hoje do Xing, que eu acho que já foram, pelo menos o Xing, são as 15. Essa é que eu mais gosto. Foi transformadora na minha vida. Eu joguei o Xing e saiu o hexagrama O Desenvolvimento. Li o hexagrama e fiz, então, esse desenho que vocês estão vendo aí, que é essa criatura tocando uma flauta, que tem essa borboleta e que tem uma espécie de rosa que ela está tocando. Esse desenho, ele inspirou, então, a narrativa. Era um momento, essa história ela tem muitos anos já, em que eu estava passando por várias transições na minha vida. Eu estava querendo muitas coisas e essas coisas estavam demorando para acontecer na minha existência. Quanto mais jovem você é, mais você é ansioso para que as coisas aconteçam. Você vai ficando mais velho, você vai percebendo que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu processo. Olha que legal aí. É isso mesmo, Almir. Busca as ideias, conclua suas ideias. Não deixe elas lá mofarem esquecidas. Acredite nas suas ideias, porque elas falam de você, não é de ninguém do mundo. Não se preocupe se elas são boas ou ruins. Se preocupe na transformação que desenvolver essas narrativas, esses desenhos, essas histórias que você pode contar, e que você quer contar, pode fazer em você. E essa história, então, ela foi muito transformadora. Eu vou ler para vocês, tá? É a história de um ser que ele toca uma flauta para encantar uma semente. Só que ele não verá essa semente nascer. Então tá lá. A primeira página que tá aí do lado da página de capa, né, o desenvolvimento, que tem o personagem, tá lá. Era o 7º guardião a tocar a flauta para encantar a semente que não veria florescer. Vocês observarem, ele está entregando, o velho está entregando na mão do menino a flauta. E aqui já é o menino, né, adulto, tocando para uma espécie ali de um pequeno altar, onde a semente está nessa espécie aqui de abismo, né, que ele fica tocando ali para a semente. Deixa eu passar para a próxima página. Então lá está, ele continua tocando dia e noite. E aí eu digo assim, ó. Acordava sorrindo todas as manhãs, tocava para a semente até o raiar da madrugada. Fantasiava o dia em que seu tetraneto veria a flor que tinha a beleza de 11 sóis e o odor da luz essencial. Morreu em paz para ser substituído por seu filho e por seu neto e bisneto. Essa imagem, se vocês forem observar, eu desenho ele desde menininho até velho e até o esqueleto, depois que ele morreu. E tem uma ampulheta que explode, que quebra ali também, que está atrás dele. Né? E aqui é ele, né, na mesma imagem, beijando a mão da morte, ou seja, abraçando a chegada da mítica da morte de uma maneira serena. E aqui tem a única fala do personagem, que é uma narração, né, a única fala dele na história, que é:
os ventos foram minhas únicas dificuldades. E quando tocava a flauta, às vezes ventava, complicava. E o menino aqui da próxima geração está dando tchau pro avô que está beijando a mão da morte. A gente continua, o menininho que está aqui. E aí a gente chega nessa outra página em que eu digo, né? 1.900 anos se passaram. Ou seja, inúmeras gerações vieram, morreram e continuaram tocando para aquela flor. E a última página, que é essa aqui, que é finalmente a flor eclode. E eu digo lá, ó, numa manhã azul, a flor nasceu. Ele vislumbrou-a com os olhos de todos os seus antepassados, pelos breves momentos que ela viveu, percebendo que todo o sacrifício tinha valido a pena. Sorriu o sorriso eterno. E aqui acaba a história. Então, vejam, é uma história em que no final, o que essa história traduziu para mim? Né? Eu falo que às vezes, até quando eu falei dessa lapiseira, ou dessa tecnologia que está nos permitindo ter aqui essa live, isso é um produto de uma espécie humana que tem aí pelo menos 5 milhões de anos e que evoluiu para essa consciência, para essa condição Faber criativa em 30 mil anos. Nós somos fruto disso. Mas nós queremos, muitas vezes, que as coisas aconteçam imediatamente na nossa existência. E tem muitas coisas que nós vamos fazer, às vezes, que vão modificar, vão transformar a existência de outras pessoas lá adiante, da sua família, do seu amigo, né? E mesmo a sua. Essa HQ, que fala desse sopro da vida, que passa, né, de um para o outro, ela me fez, inclusive, rever na época a minha árvore genealógica, pensar nas pessoas que no seu processo de existência me ajudaram a ser o que eu sou, como, por exemplo, um tio que eu tive, que era tio do meu pai, né, tio segundo, é o Vadico, o Oswaldo, que foi o primeiro artista da família, que foi totalmente rejeitado pela família, porque era uma família de fazendeiros, e ele era tido como um doido, porque gostava de ler, gostava de escrever, e criava esculturas, era um pirado, e era rejeitado pela família, e por essa rejeição familiar, se tornou um alcoólatra e morreu de cirrose aos 33 anos. E era uma pessoa que meu pai mais amava, porque mostrou o mundo da cultura para o meu pai. E eu sou o que eu sou por causa da questão da cultura. Se o tio Vadico, esse que morreu com 33 anos, é idade de Cristo quando morreu, frustrado e triste, renegado pela família, viciado em bebida, de cirrose, porque não era aceito pelas pessoas. Se esse cara não tivesse existido e não tivesse mostrado quadrinhos, literatura, cultura para o meu pai, eu não seria quem eu sou. Tudo seria diferente. Então, como é isso? Hoje eu já dediquei obras minhas ao tio Vadico. Ainda bem que o meu pai, antes de morrer, viu eu dedicando a ele. E o meu pai tem uma coisa muito louca, ele foi enterrado no túmulo junto com o tio Vadico, esse tio dele. Isso é uma coisa que, para mim, tem uma simbologia muito poderosa. Quando eu morrer, eu quero estar nesse túmulo também com eles. Espero que demore bastante ainda, eu gosto muito da vida. Mas quando isso acontecer, quero estar lá para mostrar, quer dizer, essa sequência. Porque em certa medida, nós somos os polos culturais dessa família, somos as pessoas que continuamos, né? E eu acho que tenho uma vida como criador de cultura mais feliz. Consegui ser aceito pelos meus pares, consegui ser aceito pelos meus pais, consegui ter um respaldo no mundo, na sociedade, receber prêmios, publicar os meus trabalhos. Por que que isso aconteceu? Porque tem essa trajetória. Só que às vezes nós somos loucos, insanos, nós queremos tudo para agora. A criação dessa HQ me fez rever tudo isso. Vocês vejam como, quando eu falo que a arte nos transforma, nesse sentido. Por isso que, para mim, a recepção do meu trabalho artístico está em segundo plano. Primeiro está o processo criativo, que é o processo transformador para mim, que é pura magia de autotransmutação. Mais um HQ, essa aqui inspirada no tarô. Deixa eu abrir para eu ler para vocês, aqui para mim, que é, né, o arcano 9 do tarô, o eremita.
O nome dessa HQ é Fetal Sapiens, em latim é a sabedoria do feto, e ela fala de um homem, de um ser aí cósmico, ele está numa espécie de planetoide, que busca o conhecimento máximo de todas as coisas. E aí vem o texto, né, da primeira página. Por milênios vasculhou os livros sagrados do bem e do mal, em busca da sabedoria universal. Num instante iluminado, descobriu assustado que toda a essência do conhecimento, já é a segunda página. Então ele está com 2 livros ali, 2 tomos, né? Os livros sagrados do bem e do mal. Só que ele vai acabar descobrindo que toda a essência do conhecimento é uma HQ de 3 páginas só. Aqui está a terceira página. Ele já possuía desde sua existência fetal. E aqui ele joga os livros para longe e aí tem uma reconexão com esse ser primal dele. Por isso que a gente vê ali o umbigo, né, e tá o feto dele ali dentro de uma espécie de útero que surge da parte inferior do corpo dele. Eu estou aí nessa história, né, inclusive resgatando um conceito que eu gosto muito, que é de imagem holográfica do ser humano, ser uma imagem holográfica do cosmos. Ou seja, nós contemos todo o cosmos em nós mesmos. Por isso que eu digo que hoje, na minha vida, as viagens que mais me interessam são as viagens para dentro. Não que eu renegue as viagens para fora, apesar de que eu já renego as viagens para fora, para cidades. Eu não gosto de cidade, eu vou para a cidade quando eu sou obrigado. Quando eu sou obrigado, eu vou e até usufruo das questões culturais da cidade. Mas as viagens que eu faço hoje para fora são só para vislumbrar e me conectar com a natureza. Agora, as viagens que me transformam verdadeiramente são as viagens para dentro. E aí, essa experiência de criação me fez olhar mais ainda com carinho para essas viagens interiores, que partem desde do amor pela solitude, por ter experiências de solidão, de solitude, de estar sozinho. Sem essas experiências não dá para ter autoconhecimento, autocompreensão, e chegam em experiências de Enoque, de estados não ordinários de consciência. Me abrir para essas experiências para ter um vislumbre que às vezes só a experiência cotidiana e meditativa não nos traz. Mais uma HQ aqui na próxima página, no início, baseada então no arcano do tarô, arcano maior, o universo. A história mostra um ser ali primal, num planetoide, tá lá. A fome, instinto primal. A existência, eterna caçada. A gente vê que ele está olhando atrás de uma moita ali, vendo uma espécie de um veado, né? Meio cavalo, veado ali. É um ser lá do planeta dele, que possivelmente ele vai caçar, que ele está com a lança na mão. E aí a história continua, ele dá um grito de guerra e avança para a criatura. A criatura começa a correr, ele começa a correr atrás. Aí tem o texto. A perseguição. De repente, estupefato, ele para. Então ele está correndo atrás do ser, do nada, ele tem uma experiência atávica e para. Ele para porque naquele abismo, ele olhou para o cosmos. Aí eu vou passar para a próxima parte, se vocês não veem. Né? Ele olha para o cosmos, então ele tem uma visão do universo, de outros planetas ali e do horizonte. E aquilo causa uma comoção interior. E aí vem o texto, que é o seguinte, ó. Então lá, né? Estupefato, ele para, ele abandonou o instinto de caçada por esse deslumbramento. E deslumbra-se com a descoberta do universo infinito. Processa-se o renascimento interior. Então aqui é esse encontro que eu busco e já tive algumas vezes com essa noção de que eu sou um com o todo, eu sou todas as coisas, eu estou em todas as coisas, que é uma sensação realmente transformadora, essa percepção libertadora, que nos dá uma serenidade interior. Essa imagem que está aí também na tela é um sigilo gráfico, que aí a gente entra no território da magia de sigilos,
no contexto da magia do caos. A gente tem aí o Fausto Ramos acompanhando a live, né, do canal Caosofia, que eu gosto muito, que é, para mim, o melhor canal a discutir magia e magia do caos no Brasil. E ele tem, inclusive, um curso lá que ensina a fazer magia de sigilos, um curso sensacional. E aqui eu criei um método de autotransformação através de sigilos gráficos. Eu não uso simplesmente as letras para criar um desenho. Eu uso imagens mentais dos seres que representam aquela transformação que eu quero realizar em mim, os seres e objetos, e eu desenho esse sigilo a partir dessas partes, e para fixá-lo, eu o desdobro em uma história em quadrinhos. Uma coisa meio complexa aqui, aconselho vocês a visitarem e assistirem o curso gratuito lá no canal Caosofia sobre magia de sigilos, para vocês entenderem um pouco mais profundamente como isso pode ser feito. Mas aqui é um desdobramento, é uma invenção minha dentro do contexto do universo da Aurora Pós-Humana para a magia de sigilo. Só que, ao mesmo tempo, eu crio HQs e eu tenho publicado essas HQs. Mas o objetivo principal é uma transmutação interior. Então, essa imagem acabou sendo capa de uma das revistas Artlectus e Pós-Humanos, e ela é um sigilo gráfico que tem como desdobramento de fixação essa HQ que está aqui, que eu chamo de Gaiana. Que é assim. E a HQ traz as imagens do sigilo. Milênios de opressão do feminino cósmico em nossa espécie resultaram em dor, amargura e vingança. O oprimido torna-se o opressor. E aí vem a página final, em que eu digo: mas a necessária harmonia transcendente só viceja no equilíbrio, no beijo sereno e selvagem dos opostos complementares. Então foi um desdobramento que eu fiz, mais uma invenção criativa. Eu falo para vocês, todas as possibilidades, tudo é possível. Se você tiver a mente aberta e for pouco autocrítico, for mais libertário e quiser desenvolver processos criativos, tudo é possível. Aqui outro sigilo gráfico, que o desdobramento dele gerou um HQ, esse sigilo gráfico chama-se 93, que gerou a HQ de mesmo nome, eu não vou lê-la para vocês, mas só para vocês verem. E aí, essa capa que está aí é de outro álbum em quadrinhos lançado pela editora Criativo, que é Enteogênicos. Esse álbum, ele compila HQs todas criadas, influenciadas por experiências com a ingestão do cogumelo Psilocybe cubensis ou com a ingestão da ayahuasca. Ou seja, experiências de estados não ordinários de consciência e de ingestão do que a gente chama de enteógenos. Os enteógenos são essas substâncias, a palavra vem de conexão com Deus, conexão com o divino, são essas substâncias que nos levam, então, a esses, o pessoal às vezes fala de substâncias psicodélicas, nos levam a estados não ordinários de consciência. Eu tenho algumas experiências com essas substâncias já há algum tempo, nunca as usei de modo recreativo, sempre com muita seriedade, muito cuidado. Costumo, por exemplo, não ter mais de uma experiência dessa por ano, porque elas são muito transformadoras para mim, mas essas experiências sempre geram inúmeros resultados criativos. E nesse álbum em especial, eu vou trazer HQs curtas, acho que são 11 HQs, inspiradas em experiências com o cogumelo Psilocybe cubensis ou com a ayahuasca. A própria imagem da capa é um desenho que surge a partir da soma de desenhos que foram inspirados em visões que eu tive de ayahuasca. Aqui um Psilocybe cubensis na minha mão, né? Colhido aqui no campus da UFG. E um HQ-forismo, que aí é uma história curiosa, que é um gênero de HQ poético-filosófico que foi meio criado por mim e foi detectado por uma pesquisadora da minha obra, que é a Daniele Barros, e é um aforismo
unido a uma imagem que se conecta a ele. Tá? O Thiago está perguntando da questão das perguntas, eu vou já abrir para perguntas. Então tá aí o psilocybe cubensis, que esse HQ-forismo que está aí, vem dessa experiência. Aqui, passar mais rapidamente, aqui um HQ inspirada pela ayahuasca, chamada Nuasca. Aqui eu falo dos conceitos que engendraram a aurora pós-humana, eu não vou entrar neles agora, a gente não tem muito tempo. Aqui, né? Aqui as espécies da aurora pós-humana. A revista Artilex Pós-Humano 6, que traz a experiência minha de transmutação em ciberpagé e os primeiros HQ-forismos que eu criei, que foram através de um processo ritualístico em que, no meu aniversário de 40 anos, eu me transmutei e me renomeei como ciberpagé. São chaves da transmutação. Outros experimentos aí de HQ-forismo expandido em 360 graus. O trabalho musical com o Post-Human Tantra também. E aí as músicas são ambiências para a minha aurora pós-humana. Trabalhos lançado na Inglaterra, chamado Lúcifer Transgênico. Aqui a gente entra nas performances que eu faço com o grupo Post-Human Tantra, que levam para o palco narrativas no contexto da minha aurora pós-humana. Então, são processos criativos em que aí eu não tenho uma história em quadrinhos, mas eu crio uma pequena narrativa e levo essa narrativa para uma performance que é teatral e é artística nos palcos, né? Aqui usando realidade aumentada, né? Os braços de serpente surgem nas minhas costas, mágica eletrônica, aqui também usando efeito, né, de transformação. Isso antes de ser comum os filtros aí de Instagram, mais imagens das performances do Post-Human Tantra, do grupo. Aí uma das últimas performances ao vivo, nós queremos retomar as performances esse ano, né, no segundo semestre. Também imagens de performances. Aqui eu com minha esposa Rose Franco, com a indumentária criada pelo Luiz nas performances, imagens de performances, aí também o grupo. O projeto musical Ciberpagé, que eu convido musicistas a criarem ambiências para os meus aforismos recitados pela minha voz. Aí o Biocyberdrama Saga, um álbum que eu criei com o Mozart, que traz uma narrativa longa na aurora pós-humana. Ecos Humanos, um HQ muda que se passa lá no crepúsculo pós-humano. Um desafio de criar uma narrativa muda. Eu gosto de pensar nesses desafios múltiplos, né? Renovacendo, um álbum que eu criei no contexto da pandemia, trazendo muitas das minhas angústias. São histórias em quadrinhos curtas que dialogam com minhas angústias de pandemia. E Licanarquia, que é a minha HQ mais recente, que foi um sucesso no Catarse, está chegando para os apoiadores agora, e que fala sobre um lobisomem no contexto também de fim de mundo, aí, apocalíptico, e que tem uma conexão direta também com essa problemática da pandemia. Animações criadas também na aurora pós-humana, usando redes neurais. Aí nós temos 3 animações, aqui 2 videoclipes criados usando redes neurais e também contextualizados na aurora pós-humana. O livro 2021 foi premiado com o troféu Argus, né, de literatura fantástica, de compilação, né, é uma coletânea de contos criados a partir de ilustrações minhas no contexto da aurora pós-humana. Então, foi um sucesso esse livro e me surpreendeu por essa premiação nacional que ele recebeu. HQs recentes, essa aqui não foi publicada ainda, que está na lateral aí, que foi feita através de esculturas que eu desenvolvi. Então, um experimento também, algo que eu nunca tinha feito, foi feito no meu segundo pós-doutorado. Eu fui esculpir para gerar uma narrativa, sempre pensando de formas desafiadoras para criar novas conexões neuronais. Aí, as esculturas em processo, algumas das esculturas da HQ. HQ-trônicas, que também é a minha pesquisa, né? HQs que incluem animação, som e outras coisas que eu já desenvolvi. Trabalho de game feito em parceria aí com um doutorando meu. Instalação interativa, não vou entrar nos detalhes agora. E os curta-aforismos, que são meus aforismos no contexto da aurora pós-humana, transformados em curta-metragens
com a participação principalmente aí do Amante da Heresia, que é o Léo Pimentel, e Luiz Fers. A gente já tem uma série desses curta-metragens aí criados, vocês podem procurar lá no meu Instagram. Alguns livros que foram feitos inspirados nas minhas obras, pesquisando o meu trabalho, né? Aqui um livro criado por mim, que fala muito do que eu estou falando nessa palestra de processos criativos, tudo lá da editora Marca de Fantasia, é o Quadrinhos Expandidos, das HQ-trônicas aos plugins de Neocortex, que vocês podem adquirir lá na Marca de Fantasia. E é isso, a gente tem um tempinho pequeno aí para alguma pergunta para a gente fechar a noite. Eu acho que eu consegui trazer para vocês aí, essencialmente, a minha visão como criador e a proposta de vocês transformarem a vida de vocês em exercícios diários de criação. Maravilha, Edgar. Eu vou colocando aqui. Edgar, que isso, hein? Que massa. A gente podia ter mais 1 hora para você entrar em mais detalhes da obra. Eu acho que isso é um bom pretexto para a gente fazer uma segunda, né? Com certeza, live. Só chamar. Então, aqui tem uma pergunta do Matheus, né? Isso, eu vou colocando as perguntas, aí você pode ir respondendo, tá? Na hora da criação, na escrita, por exemplo, a técnica tem que ser afastada no começo ou tem que estar presente desde o começo? A técnica tem que estar presente desde o começo, só que ela não pode ser algo que vai te embotar. Se a sua criação ela passa a ser embotada pelo aspecto técnico, o que vai acontecer? Você vai começar a viver esse sofrimento da autocrítica. Então, por exemplo, se você tem uma ideia para um HQ, uma história em quadrinhos, você vai começar a desenhar. Desenha os rafts soltos primeiro. Né? Pensa no personagem, vai desenhar ele de forma libertária, solta. Depois você volta racionalmente, trazendo ali a técnica de uma maneira mais específica e detalhada. Sempre, em primeiro lugar, tem que estar essa perspectiva libertária e livre da criação. Renan, bom tê-lo conosco, Renan. Professor, como lidar com essa infinitude de possibilidades de referências na internet quando vamos começar um projeto e partimos pesquisando referências? Sinto que perco muito tempo só fazendo isso. Olha, é fundamental você ter referências, mas é muito importante você delimitar esse tempo. Então, eu vou pesquisar sobre um assunto que eu quero criar sobre ele. Sei lá, o pós-humano. Você está começando a pesquisar sobre esse assunto. Se você for tentar conhecer tudo sobre pós-humano, você vai ficar doido, porque não dá para conhecer. Já tem aí bibliografia para uma vida inteira que você não vai conseguir ler. Então, assim, estipula, olha, eu vou mergulhar aqui na leitura de 3 livros que eu selecionei como importantes e vou ler aqui 3 sites que trazem um resumo geral, e a partir disso eu vou começar, então, fazer um brainstorm criativo. Depois desse brainstorm, eu vou continuar as leituras. Por exemplo, a Aurora Pós-Humana é um work in progress. Ela está sempre mudando, que eu estou experienciando, conhecendo outros aspectos do conceito de pós-humanismo, de pós-humanidade, de pós-humano, e ela vai se modificando. Você tem que ter esse crivo. Você tem que decidir, olha, é hora de eu criar. Eu acho que essa hora de criar tem que ser todo dia. Tem mais questões aí? A superioridade da língua alemã não está em sua origem, sim no uso ininterrupto que dela tem feito um povo. A transmídia é uma linguagem que nos provoca ir além da própria linguagem? Eu acho que sim, porque quando você se propõe a experienciar o processo criativo em outras linguagens, o que acontece é que vai haver o que a gente chama de um processo de conexão entre essas mídias, de convergência midiática. E a convergência midiática pode gerar novas linguagens, que a gente chama de linguagens intermídia, como a HQ-trônica, que foi o neologismo que eu batizei, porque eu considerei esse fenômeno como uma intermídia. De repente você tem uma linguagem que ela bebe muito dos quadrinhos, mas ela tem animação e som, e ela traz também multilinearidade, e ela acaba criando algo que não é cinema, que não é animação e que não é quadrinhos. É uma intermídia. Então, essa
convergência das linguagens, através dos processos transmediáticos que vão acontecendo, ela provoca, sim, o surgimento de novas linguagens. Viu? Conexão Filos. Jodorowsky é uma influência para mim? Totalmente. Totalmente, tá? Muito conectado ao Jodorowsky. Jodorowsky é uma das minhas maiores referências. Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho do Jodorowsky. Olha que engraçado você falar isso, ó. Eu comprei, essa semana tá aqui em cima, ó, da minha mesa, porque eu não li ainda, o segundo volume, tá? Que é dos Cavaleiros de Heliópolis, que é um trabalho que foi publicado recentemente do Jodorowsky no Brasil. Eu acompanho tudo de Jodorowsky, eu gosto muito, sou influenciado, inclusive, pelas reflexões dele sobre psicomagia, eu acho sensacionais, eu não acredito muito nas terapias convencionais, né? Somente na psiquiatria, na psicologia freudiana, eu acho que elas, o máximo que elas podem fazer é trazer um pouco de alívio, mas elas não conseguem de maneira nenhuma gerar transmutação no ser. E o Jodorowsky, com a sua psicomagia, é um dos caminhos possíveis também de autotransformação, de mudança na mente inconsciente, para a gente conseguir aí avançar como ser. Falou aí de um dos grandes feras para mim. O bloqueio criativo existe porque racionalizamos? Racionalizamos e nos comparamos e trazemos para o nosso momento de criação essa questão da comparação e do juízo de valor. E aí você vai ficar bloqueado. Você vai se bloquear. Porque antes de você ali começar a escrever na folha em branco, você tem uma série de juízos. Acontece, por exemplo, com um artista que fez uma obra que foi muito famosa, deu muito sucesso para ele. Ele chega no segundo trabalho, por quê? Ele pensa assim, nossa, agora eu tenho que fazer o mesmo que eu consegui naquela minha primeira obra. E eu estou totalmente travado. Será que eu vou conseguir o mesmo sucesso? E aí não consegue mesmo. Porque a primeira obra, muitas vezes ele criou totalmente livre, sem ter um editor, sem ter nada. Você vê grandes musicistas aí, inclusive algumas bandas que eu gosto, de rock, que fazem um primeiro disco sensacional, o disco estoura, aí vão pro segundo disco, tudo doido. Chamam um super produtor, chamam não sei o quê, muito dinheiro, tal, os caras ficam embotados, fazem às vezes um disco horrível. Ou o terceiro, tem banda que é assim, né? O segundo é o melhor, aí o terceiro tem muito dinheiro, tem expectativa dos fãs, tem não sei o quê, já vira um disco ruim. É interessante isso. Muitas vezes, embota sim. Então, zero juízo de valor quando você for criar. Senão, você vai se travar e vai ter bloqueio criativo. Perguntinha. Em um mundo de excesso de informações, nossa obra de arte radical não seria trazer ao mundo o vazio? Em determinada medida, essa discussão aí, que é uma discussão de um filósofo, que é o nosso amante da heresia, ela é algo para a gente refletir. Às vezes, esse vazio é algo que nós estamos precisando hoje. Eu vi recentemente algo muito interessante, viu, Léo? Que é uma proposta de slow school, que é escola lenta, que é parar com essa profusão de hiperinformação. O aluno vai para a escola e aí ele vai tratar, sei lá, de um tema simples e a discussão ela vai ficar em cima daquele tema durante, às vezes, um mês. É uma proposta que ela subverte essa aceleração hiperinformacional. E aí o vazio, para mim, poeticamente, ele tem um valor incrível nessa era hiperinformacional do tudo, das coisas, né, que nos envolvem e nos bloqueiam. Então, ir para o vazio, e aí o vazio meditativo da meditação transcendental é sensacional nesse sentido. O Matheus está dizendo que é muito boa a experiência que mexe com o visual quanto o criativo. Nossa, eu passei por... Basicamente, eu acho que eu consegui colocar as perguntas da galera. Bacana. Foi bem bacana. O chat, quando a live tem audiência, digamos assim, o próprio chat começa a conversar entre eles. Rolou isso também. Foi fantástico, cara. Que tem pessoal no final falando, foi divertido, foi uma boa experiência. Obrigado. Obrigado, galera, que nos acompanhou até agora.
Obrigado, Edgar. Obrigado, Janaína. A temporada Mandrake continua. Aí vamos fazer live até junho. Espero que esse seja um projeto que tenha continuidade. E o Edgar, ele é uma figura presente, que nós estimamos muito, ficamos muito satisfeitos, muito honrados de tê-lo conosco, Edgar. Um amigo mesmo. Eu Obrigado. Só quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Mandrake, agradecer a Secult, agradecer ao Thiago, incrível, né? Aí agradecer ao Vitor, agradecer a Janaína, que esteve aí com a gente pacientemente, fazendo a leitura em Libras e trazendo acessibilidade para essa nossa noite aqui incrível, para esse bate-papo. E agradecer todo esse pessoal que, assim, né, foi tão ativo no chat, me deixou aqui entusiasmado, com presenças tão nobres de pessoas tão incríveis que eu amo tanto, e foi, assim, fantástico. O que eu posso dizer, que eu sempre digo, é um grande abraço do Super Pajé! Show de bola! Lá em cima, no astral, lá em cima a gente termina essa live. Obrigado, galera! Valeu! Até a próxima! Tchau!